As políticas brasileiras para a educação são, desde longa data, repletas de contradições. Percebemos claramente diferenças nos projetos para a educação pública e para a educação privada. Essas diferenças, acirradas pela pandemia que estamos vivendo, podem ser comprovadas pelos problemas enfrentados pela população que depende dos serviços públicos de educação e por aqueles que frequentam instituições privadas de ensino também. Essa situação não é nova. E apesar dos documentos oficiais serem os mesmos para todo um sistema educacional, na prática, as desigualdades são gritantes. Projetos como a Base Nacional Comum Curricular e as orientações curriculares para os mais diversos níveis e modalidades de ensino, como educação de jovens e adultos, por exemplo, elas se aplicam diversamente na iniciativa pública e na privada. Afinal, quais são os projetos de educação que existem no Brasil? A quem interessa essas disparidades? E a quem servem tais projetos? É sobre esse tema que nós vamos falar no nosso programa de hoje. Boa tarde, eu sou Joana Peixoto, sou uma mulher de pele clara, cabelos castanhos, curtos, olhos castanhos, uso óculos com aro bege, estou com uma blusa vinho, um colar azul e atrás de mim tem uma estante com livros. Eu sou professora do programa de pós-graduação em educação do Instituto Federal de Goiás e uma das líderes do CADIO, Grupo Interinstitucional de Estudos e Pesquisas sobre as relações entre as tecnologias e a educação. Desde o início de outubro, nós estamos refletindo aqui, nesse nosso programa, sobre a situação da educação pública brasileira, considerando as reformas dos últimos tempos, considerando o estabelecimento de políticas orientadas por documentos, como a Base Nacional Comum Curricular, que, segundo pesquisadores da educação, tem ampliado a desigualdade de formação para trabalhadores, filhas e filhos de trabalhadores, num evidente retrocesso a modelos conservadores do passado. Para entendermos o que está acontecendo na educação brasileira, nós temos que pensar no projeto de sociedade no qual essa educação está inserida. Nós estamos falando de um projeto neoliberal, baseado no Estado mínimo, na dependência do capital internacional e no lucro acima de tudo. Os projetos de educação vigentes estão alinhados a esse processo. Cada um desses projetos coloca em questão o papel e a função social da escola. Em pleno século XXI, nós estamos assistindo a uma reafirmação de que há uma escola destinada aos ricos e outra aos pobres. Para matutar conosco, nós estamos recebendo, mais uma vez, com muita alegria, o professor José Carlos Libânio, professor, pesquisador, autor de obras importantes para a didática e para a educação, de uma forma geral. O professor Libânio tem dado significativas contribuições para estudos da didática e para os debates sobre a função social da escola pública brasileira. Vale destacar seu permanente engajamento na defesa da escola pública como um direito universal e como um espaço de construção de um projeto social mais justo para todos. Libânio, é um prazer enorme tê-lo aqui mais uma vez para matutar com a gente. Boa tarde, Joana, boa tarde a todas as que estão aí nos ouvindo nesta tarde, né? Mais uma vez, Joana, aceitei muito prazerosamente o seu convite para esta sessão do Matutando. E eu quero elogiar a dedicação sua, do Júlio Van e da sua equipe do grupo de estudos, né, CADJO, de manter este canal de comunicação com os professores e com a sociedade, né, neste momento muito crítico da educação brasileira. Ok.
Então, Libânio, em 2012, entre outros escritos, você publicou um artigo na revista Educação e Pesquisa com o seguinte título: O dualismo perverso da escola pública brasileira. A escola do conhecimento para os ricos, escola do acolhimento social para os pobres. Te pergunto, Libânio, o que mudou de 2012 para 2021? E como é que a gente pode identificar os projetos de educação que estão em disputa no Brasil em suas metodologias e suas finalidades? É verdade, Joana. Escrevi esse texto em 2012 sobre esse dualismo perverso da escola pública brasileira, né? E eu sinto dizer que, em minha opinião, em 2001, esse dualismo está até mais acentuado. E a questão do dualismo da escola pública não é nova nem no Brasil e nem no mundo. Ela é um acontecimento que ocorre em todos os países do mundo, praticamente, né? O mundo europeu, o mundo latino-americano. Essa questão apareceu como objeto de pesquisa de uma maneira mais explícita, né? Na década de 1970, na França, com os escritos de dois sociólogos franceses, Pierre Bourdieu e Jean-Claude Passeron, que tratavam da reprodução na escola das desigualdades sociais. Então, dualidade significa que há percursos escolares diferentes conforme a classe social dos estudantes e das suas famílias. Dois outros pesquisadores, na mesma época, né, seguindo essas ideias de Bourdieu, escreveram um livro que deu muito o que falar, e que tinha por título A Escola Capitalista na França, em que eles mostravam a existência de duas redes, que seria, então, uma de formação humanística, de cunho intelectual, e a outra de formação profissional. Para esses autores, no capitalismo, os filhos dos trabalhadores são destinados a não prosseguir no ensino superior e a serem encaminhados para atividades manuais, ou seja, uns poucos passam pela formação intelectual e a maioria é destinada ao trabalho manual, né? Quer dizer, a gente sabe, portanto, que no sistema capitalista, a escola única para todos, né, é uma ilusão, o que aumenta a responsabilidade de professores em buscar uma qualidade social e pedagógica para a escola pública, né? Que é a escola que recebe os filhos dos trabalhadores, né? A história da educação brasileira, como você sabe, Joana, comprova integralmente esse dualismo estrutural. Desde o século XIX, na nossa história, né? A educação popular foi orientada para a formação profissional, né? Visando formar a mão de obra, enquanto que a formação intelectual era destinada às classes dirigentes, né? E, desde o ano de 1930, houve tentativas de minimizar esse dualismo, né? Inclusive, por exemplo, em 2004, foi aprovada a lei que introduziu o ensino médio integrado, né? Nesse esforço de integrar formação humanística e formação profissional, né? E a Constituição de 1988 também trouxe possibilidades de democratização da escola pública. Bem, a despeito disto e de outros eventuais acontecimentos favoráveis, não é, a unificar a formação geral e a formação profissional, né, o fato é que perduram na educação brasileira esses dois dualismos. Primeiro, o dualismo formação intelectual e formação técnica, que todos os que trabalham nos institutos federais sabem muito bem disso, né? E segundo, o dualismo que você mencionava, e eu mencionava no meu artigo, da escola do conhecimento e da aprendizagem para os ricos e a escola da integração social para os pobres, né? Então, eu devo afirmar, especialmente, que a educação pública brasileira, desde os anos 1990, já no período da transição democrática, né, fez as coisas piorarem, né? Nessa década que começa a implantação
da educação de resultados e a introdução de mecanismos de avaliação externa, por exemplo, a Prova Brasil, a Provinha Brasil, né? Esse modelo passou a ser adotado praticamente em todos os estados brasileiros, né? Inclusive aqui no nosso estado. Esse modelo da educação de resultados determinou a redução da qualidade de ensino. E qual é a lógica desse modelo? É que eles dizem: a educação pública é cara, os recursos humanos, os recursos financeiros são poucos, então nós precisamos montar um sistema educacional que tenha uma boa relação custo-benefício. Então, diz o governo federal, vamos estabelecer um currículo baseado em competências, vamos controlar a execução desse currículo por meio de provas externas, vamos estimular a competitividade e assim controlamos as escolas e os professores, né? Quer dizer, a educação pública de um direito passou a ser entendida como prestação de serviços, né? Então, está claro que temos hoje 2 projetos sociais, 2 projetos políticos em disputa, não é? E 2 visões acerca do destino humano das pessoas, que é a educação, que é a visão neoliberal, que em vigência no nosso sistema educacional, que é uma escola para a formação de capacidades produtivas por meio da preparação para o trabalho conforme interesses do mercado. Essa escola pragmática, utilitária, de resultados, né? Esse ensino baseado em testes, quer dizer, é uma educação que visa principalmente atender a população pobre dos países pobres, né? E a visão progressista, que, ao contrário, está voltada para a educação, para a emancipação humana, de caráter democrático, humanizante e emancipador. Ou seja, é por essa escola que nós temos que lutar e confrontar este modelo neoliberal, que é perverso, porque ele rebaixa a qualidade de ensino, não é? E, portanto, mantém esse dualismo perverso, né, que eu denunciei nesse texto que você estava mencionando. Então, você já começou a falar, Elibane? Deixa eu ver se eu... pensei que eu estava com o microfone desligado. Você já começou a falar sobre a questão das competências, das habilidades, desses 2 tipos de formação, não é? Vamos falar um pouco sobre a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular e suas implicações. É necessário que haja uma base nacional comum curricular para todos os níveis e modalidades de ensino? Quais as implicações que essas orientações trazem para a educação pública? Não sei. Eu sempre fui favorável a um currículo nacional que estabeleça os conteúdos que são necessários para os vários níveis do processo de escolarização. Eu penso que justiça social na escola pode ser assegurada pelo acesso de todos os estudantes aos conteúdos culturais e científicos, não é? A ciência, a arte, aos saberes, não é? Como meio de promoção e ampliação do desenvolvimento intelectual, afetivo, moral, estético dos alunos, né? Então, a escola é o lugar do conhecimento. Então, eu entendo que é uma ação democrática a formulação de um currículo nacional. Mas eu penso que esta diretriz de currículo nacional deve ser uma orientação geral, um marco de referência, e não uma imposição. É preciso ficar claro que este currículo precisa ser flexível, aberto, para contemplar particularidades regionais, locais, e, especialmente, a sua adequação por parte dos professores às condições sociais, culturais, materiais de vida dos alunos e do seu contexto de vida, né? Quer dizer, incluindo aí as suas famílias, né? Eu não concordo, por conta desta segunda parte que eu estou dizendo, né? Não concordo com o modelo adotado na atual BNCC. Primeiro, porque ele é imposto e ele não tem características de flexibilidade e abertura, não é? Esse currículo é o que vigora na política educacional brasileira e fortemente influenciado
por organismos internacionais, né? Como o Banco Mundial, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a Unesco, né? Essa visão de currículo de resultados, né? Os idealizadores desse currículo, que não casualmente são vinculados, né, a empresas privadas e a bancos, né? Quer dizer, que idealizaram esta BNCC e a puseram em prática, eles entendem que mudando a escola, perdão, que para mudar a escola, basta mudar o currículo. Eles dizem que o ensino vai mal porque falta orientação curricular aos professores, né? Ou seja, se o sistema de ensino resolver as questões de currículo e de gestão, né, do sistema escolar, isso mudará a qualidade de ensino, né? Por isso, você tem que colocar no currículo tudo o que o professor precisa fazer, não só os conteúdos, como até procedimentos metodológicos e esta hierarquização de competências, né? Então, esse tipo de currículo ele não é flexível, ele não é aberto, porque ele estabelece também as tais competências e os procedimentos de ensino. Eu quero dizer com isso que, neste modelo que eu estou criticando, o trabalho do professor já está previsto no currículo, né? Quer dizer que você acaba tendo um professor executivo, né? Que vai colocar em prática uma programação já pensada e consolidada. Claro, eu acho isso um posicionamento equivocado. Minha posição é diferente, né? Como eu disse, eu admito um currículo nacional, né, que estabeleça conteúdos considerados importantes para serem dominados por todos os estudantes, né? Mas penso que o seu papel para aí. Pôr o currículo em ação, dar vida ao currículo, isso é trabalho dos professores, né? São os professores que precisam levar em conta as vivências dos alunos e das suas famílias, os conhecimentos que os alunos trazem para a sala de aula, né? Os motivadores para a aprendizagem. Não é o currículo que faz isto, não é? Como equivocadamente acreditam os idealizadores da BNCC, não é? Quer dizer, é o professor que tem que trabalhar os objetivos, os conteúdos, a metodologia, e daí a importância da didática, né? Então, os formadores de professores e as instituições de formação precisam assegurar que os professores conheçam muito bem a sua matéria, saibam ensiná-la, saibam situar os alunos, a relação que os alunos têm com o saber, saibam situar o impacto das práticas socioculturais em que vivem os alunos, né, no currículo, nos conteúdos e na metodologia, né? Mas eu queria destacar ainda, Joana, uma questão muito importante, que é que a BNCC, sendo uma proposta curricular, não é? Ela está vinculada a finalidades educativas, como toda proposta curricular. Então, antes de pensar em currículo e em didática, nós, hoje, professores, pesquisadores, nós precisamos pensar nas finalidades educativas da escola, porque elas antecedem as decisões sobre o currículo. E o que são essas finalidades, né? São princípios que indicam uma orientação filosófica, concepções, valores que vão fundamentar a organização do sistema de ensino. Ou seja, essas finalidades indicam a direção de sentido do processo educativo e, portanto, do currículo e da didática, né? E uma ideia importante é que as finalidades expressam intenções e interesses de diferentes grupos que compõem a sociedade, em nível mundial, em nível regional, em nível local, né? Quer dizer, elas estão impregnadas de ideologia, né? Porque elas estão diretamente vinculadas a interesses de grupos
e as relações de poder em âmbito internacional e nacional. Por isso que é importante a gente abordar as finalidades educativas e entender que as finalidades, né, se põem como no nível que antecede os currículos e os conteúdos, e antecede também, inclusive, o trabalho do professor nas escolas, né? Por exemplo, se o sistema escolar diz que a finalidade da escola é preparar aluno para o trabalho, então você tem que ter um currículo para atender essa finalidade. Se a finalidade da escola é fornecer as condições para o desenvolvimento global dos alunos, há que se formular um currículo compatível com esta finalidade, né? Quer dizer, por isso, então, é que o currículo é uma questão política, e por isso que eu disse anteriormente que nós vivemos numa disputa política, ideológica, né, entre dois projetos sociais e dois projetos pedagógicos. Ok. Nós vamos continuar conversando, Libânio, vamos só fazer um intervalo. Nós estamos aqui conversando com o professor Libânio sobre a disputa de projetos de educação para a população brasileira, suas consequências a curto, médio e longo prazo, a relação entre currículo, finalidades educativas, o trabalho do professor, né? E nós voltamos já. Bom, estamos aqui conversando com o professor Libânio, e ele nos falava sobre BNCC, sobre Base Nacional Comum Curricular, currículo, e agora, todas as questões que o Libânio nos coloca, pode nos parecer que a gente se encontra num beco sem saída, né? A militarização das escolas públicas, a educação profissional centrada na técnica, uma flexibilização curricular sem o devido suporte, né? E como é o caso do ensino híbrido, da educação à distância, desde a educação infantil. Libânio, embora eu vá te fazer uma pergunta muito densa, eu vou pedir para você fazer uma resposta sintética para a gente poder também trabalhar mais uma questão que eu quero fazer para você. Então, a pergunta que eu quero te fazer, como estudioso e pesquisador na educação, você poderia nos dizer como é que a academia tem se posicionado a respeito dessa crise? Tem uma orientação mais ou menos comum? Ou mesmo na academia, a disputa entre esses projetos está presente? Ok, Joana, nós estamos num beco, sim, mas esse beco tem saída, porque sair do beco depende do nosso trabalho, depende do trabalho dos professores, depende de uma luta, não é, que neste movimento, né, em que é complexo em que nós vivemos, né? Quer dizer que a situação da escola pública brasileira é extremamente difícil e complexa, né? E hoje nós temos aqui pelo menos 3 fatores que tornam esse quadro ainda mais dramático. O primeiro é esse que eu acabava de falar, né? Quer dizer, a política educacional brasileira está totalmente entregue a uma orientação curricular baseada na educação de resultados de cunho economicista, né? E que é representado pela BNCC, expressando interesses de organismos internacionais. Em segundo lugar, vivemos hoje um momento adverso no nosso país, politicamente, economicamente, sanitariamente, educacionalmente, e que traz consequências funestas para a população, né? Quer dizer, há aí várias questões políticas e da educação, você já citou algumas delas, né? E, em terceiro lugar, a questão da pandemia, não é? Que afetou diretamente aí as escolas, né? Claro, na academia há diversos posicionamentos em relação a esse quadro da escola pública hoje, né? Eu penso que a questão crucial que precisa mobilizar os educadores, para além dos seus posicionamentos
da sua visão de finalidades educativas, né, é a relação entre desigualdades sociais e a aprendizagem dos alunos, e de como lidamos com isso na organização da escola e na organização do ensino. É por isso que eu venho estudando com afinco as bases do que eu chamo de escola socialmente justa. Bom, e o retorno às aulas presenciais, Libânio? Os governos municipais, estaduais e federais estão determinados a fazer com que isso ocorra, né? Os protocolos mais variados serão adotados, mas sabemos que o risco de contaminação cruzada é muito grande. E isso atinge de forma diferente as escolas públicas e as privadas. Qual a sua visão sobre tudo isso que está ocorrendo? E como o movimento organizado dos trabalhadores da educação tem se posicionado a esse respeito? Então, é verdade que em todo o país estão voltando às aulas presenciais, né? O que provoca nós, pesquisadores, formadores de professores e professores, análises muito difíceis de fazer, não é? Quer dizer, a pandemia obrigou o isolamento social e, com isso, o fechamento das escolas, né? E sabemos como é que esse fato afetou profundamente a vida pessoal e profissional dos professores e professoras, a vida das famílias, a vida das crianças e jovens, mudando suas rotinas, seus relacionamentos, enfim, afetando a vida cotidiana das pessoas de um modo extremamente dramático, né? A pior coisa que poderia ocorrer com a educação pública, já tão abalada, né, sem pandemia mesmo, né, foi o fechamento das escolas. A escola, o aprendizado são fundamentais. As interações sociais para as crianças e jovens, elas são vitais para a formação humana, né? A escola é o lugar do conhecimento, é o lugar do estudo, mas é também um lugar de convivência, não é? Mas como manter as crianças e jovens na escola com esses riscos de contágio atingindo as próprias crianças, as professoras, os funcionários, e os pais e a comunidade, né? Então, nós estamos vendo aí hoje, em vários estados, alguns municípios ainda não estão abrindo as escolas, mas a tendência é mesmo pela abertura, né? E agora, com o retorno das crianças e jovens à escola, surgem aquelas perguntas: o que fazer para enfrentar, nisto que chamamos pós-pandemia, um volume grande de problemas acumulados, né? Como é que vamos lidar com o replanejamento do currículo? Como vamos receber as crianças e jovens numa realidade escolar extremamente modificada e com tanto problema acumulado? Como pensar o projeto pedagógico, como conceber a avaliação das aprendizagens, né, nesse contexto escolar sumamente acidentado, né? E o que vamos fazer, e isso eu ponho como uma questão chave, né, numa situação em que explodiu a relação entre desigualdades sociais e a aprendizagem dos alunos, né? Então, Joana, o que eu posso dizer é que o retorno às aulas presenciais, com condições mais favoráveis por conta da vacinação, por um lado, é uma necessidade social e pedagógica, não é? No entanto, é preciso muita responsabilidade das secretarias estaduais e municipais para atender radicalmente os protocolos, por mais que as condições físicas das escolas sejam extremamente precárias, né? Ok. Por outro lado, é preciso uma atuação indispensável das entidades sindicais e associações para fazer a vigilância em relação ao atendimento dos protocolos, para assegurar a saúde e a vida de professores e funcionários e da comunidade, né? Bom, é isso. Nosso programa tem um tempo limitado e nós estamos, então, aqui nos aproximando da sua finalização. Libânio sempre nos apresenta, nos proporciona uma reflexão importante, né? Nos permite compreender melhor o que nós estamos vivendo nesse momento no Brasil.
Libânio, a gente agradece profundamente a sua participação. Ok, Joana. Não tem mais nenhum tempinho para fechar, né? Sim, um fechamento então, rápido. Olha só, né? Mesmo com esse diagnóstico pessimista, não é, que eu não queria terminar essa nossa conversa sem essa reflexão, né? Quer dizer, o diagnóstico é pessimista, mas nós temos a nossa vontade humana, não é? Quer dizer, nós temos que continuar acreditando que a escola pública é um lugar especial e certamente a única oportunidade que crianças e jovens pobres têm para aprender conhecimentos científicos, aprender arte, né? Desenvolver valores morais necessários para a vida em sociedade e formar sua personalidade para valores humanos, para uma cidadania crítica e participativa, né? Então, mesmo em circunstâncias tão adversas como foram ao longo da pandemia e agora na pós-pandemia, mesmo assim, os professores e professoras precisam ser ajudados para enfrentar os problemas que estão surgindo nesse contexto. Está aí um desafio, não apenas às secretarias da educação, mas às universidades e faculdades, né? Mas também um desafio para os educadores da esquerda, porque o campo da educação precisa buscar um mínimo de consenso, uma pauta comum a respeito da resposta a essa pergunta crucial neste momento, né? Para que servem as escolas? Ok. Finalizamos, então. No próximo programa, nós iniciaremos uma série de programas com o tema Aos que Virão Depois de Nós. Nós vamos fazer uma síntese de tudo o que matutamos ao longo desse ano e meio de reflexões. Nesse próximo entrevista, a professora, professora Joana Peixoto, com a professora Daniela Rodrigues de Souza, da PUC, vamos matutar sobre didática e trabalho docente. Não percam, esperamos vocês. Até lá!